Boa tarde. É com alegria em nosso coração que iniciamos novamente o programa Família de Deus. Vamos nesse início de programa. Vamos nos conscientizar da presença de Deus em nossa vida. Vamos nos conscientizar de fazer deste momento um verdadeiro altar. Um altar para o encontro com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Família de Deus é um programa que se propôs desde o início a tratar assuntos vinculados à família. Esta realidade familiar, esta realidade nupcial, esta realidade que na sua vida, no dia a dia, no cotidiano dos seus membros, expressam ao mundo o amor de Deus a seu povo. É um sacramento, por isso dizemos, é um sacramento do matrimônio. É um sacramento no qual passa a ser uma matriz de uma vida nova. Isto, a vida nupcial, a vida conjugal, esta vida familiar, nada mais é do que um espaço privilegiadíssimo, um espaço no qual as bênçãos de Deus alcançam os membros e que, na nossa humanidade, por meio da nossa própria fragilidade humana, abençoada por Deus, elevada por Deus, nós vamos formando, criando, gerando seres humanos. É um processo de humanização. Nós precisamos entender isto. Nesta vida conjugal, nesta vida nupcial, neste espaço familiar, é um momento propício, um momento abençoado para que um ser humano seja gerado, formado, um ser humano tome a consciência da sua humanidade, mas uma consciência da sua humanidade como filho de Deus, como obra do divino. Nós trazemos em nós mesmos esta fisionomia de Deus. Fomos criados à sua imagem. No nosso dia a dia, no nosso comportamento, na maneira de sermos, nós vamos expressando este amor, à medida em que vamos nos humanizando. Eu sempre digo, e vamos repetir, o ser humano, na sua humanidade, é a matéria-prima para que o Espírito Santo haja, realize a sua obra. Quanto mais humano nós formos, mais divinos seremos. O ser humano sofre este processo de humanização. E nós temos atualmente, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, um momento conturbado. Nós presenciamos neste mundo descristianizado todos esses problemas que nos confrontam, nos conflitam a caminhada. Hoje nós percebemos que para nós formarmos os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, não é nada fácil, é uma tarefa árdua. Árdua porque eles são bombardeados constantemente com os antivalores, com aqueles valores, pseudo-valores que impregnam a sua vida. E nós percebemos então condições de vida desses jovens muito conturbadas. Nós temos crise política, crise moral, crise ética, crise, enfim, dos princípios cristãos. Hoje nós temos um momento ao qual o nosso jovem se afasta totalmente da igreja, da fonte desta salvação, deste momento ao qual nós tentamos e procuramos esta espiritualidade. Então eu percebo que cabe ao esposo e ao esposo, a pai e a mãe, este trabalho árduo, constante e permanente. Neste processo de humanização, fazer com que o jovem vá percebendo essa sua dimensão humana, esta fragilidade humana, esta limitação humana, mas amada por Deus. Esta limitação humana em que tem em Deus toda essa sua condição de bênção e de transformação. Vamos nesse sábado muito especial, vamos enfocar este aspecto da nupcialidade, esse aspecto da conjugalidade, esse aspecto ao qual este sacramento do matrimônio se manifesta em nosso meio. Nós temos que tomar consciência que esta vida, esta
convivência de dois seres, de um homem e uma mulher. Esta convivência é um plano, é um projeto, é desígnio de Deus mesmo. Fomos chamados a isso. E a vocação nossa de ser esposo e esposa é algo ofertado por Deus, é algo como que concedido por Deus, para que nós possamos levar ao fim esse trabalho, esta tarefa. É uma realidade que, se nós não temos esta ação do Espírito, essa assistência do Espírito de Deus, nós não conseguimos ir ao final. Nós vemos quantos e quantos casamentos que se desfazem, quantos e quantos matrimônios que se desligam, que se afastam, que se rompem. E nós sempre dizemos, há uma contradição quando nós falamos o que Deus uniu, o homem não separa. E esse sentido matrimonial, esse sentido conjugal é indissolúvel. E essa indissolubilidade nos conflita, nos confronta e nos traz toda uma certa incoerência, porque nós vemos vários e vários, não são poucos, casamentos com toda a sua pompa social, com a sua apresentação social, e que rompe-se, talvez às vezes meses depois, anos. Não há uma continuidade, não há uma perseverança, não há uma luta em busca da consolidação deste enlace, da consolidação desta realidade familiar. Vamos este sábado colocar nas mãos de nosso Deus, neste encontro com Ele, fazendo deste momento um verdadeiro altar, um altar para encontrarmos nosso Deus, para escutarmos nosso Deus, e que as palavras caiam em nosso coração, mas caiam como se fosse uma terra fértil já preparada por Ele mesmo, para que possa frutificar e esses frutos possam ser colhidos, possam ser aproveitados, esses frutos possam ser testemunha deste amor que Deus tem por nós. Então, quando nós experimentamos este dom de Deus, esse dom esponsal, é um dom especial, é um carisma especial. É algo que provém de Deus mesmo, algo que passa a ser um chamado para uma vocação. É isto, é um chamado para que haja uma resposta. E sempre, quando Deus busca uma resposta em nós, é porque Ele já nos deu condições de respondê-la. Não teríamos condição alguma de respondermos por nós mesmos. Nós precisamos, necessitamos e ansiamos por toda esta presença de Deus, essa assistência de Deus, esse cuidado e este zelo que Deus tem por nós, e que através deste dom esponsal, Ele atinge os corações do esposo e da esposa, fazendo com que tomem consciência desta realidade que se inicia, esta realidade que necessita ser consolidando passo a passo, momento a momento, dia após dia. E temos dito aqui, alto e bom tom, nós temos e necessitamos de transformar esta nossa realidade nupcial, esse nosso casamento, essa nossa vida conjugal, num verdadeiro altar. Nosso lar tem que se transformar num altar no qual, a cada momento, a cada realidade existencial, possamos oferecer a Deus como um sacrifício de louvor. Cada momento concreto, um encontro com nosso Deus, no qual vai nos transformando passo a passo. Por meio do diálogo, nós vamos então nos encontrando e a nossa humanidade vai sendo lapidada passo a passo no amor de Deus. Esta é a característica, esta é a presença do dom, o dom do amor. Nossa transformação possa ser lenta, mas progressiva, constante e permanente. Nós vamos passo a passo, momento a momento, tomando esta consciência desta nupcialidade, e vamos encontrando espaço para renovar o nosso sim,
para ouvir o chamado de Deus, um chamado constante, um chamado permanente, e nós vamos sentindo o seu próprio apoio, a sua própria luz, que vai nos iluminando passo a passo. Neste sábado, vamos nos colocar na presença do Senhor, neste altar que nós edificamos ao longo da estrada da vida, para receber as suas bênçãos, para receber a sua presença, a sua luz, para que possamos, nesta pequena avaliação, tomarmos então o caminho ao qual nos é indicado. Vamos buscar nesse diálogo permanente entre nós mesmos, lapidar, aparar as arestas, reconhecer a caminhada, reforçar o nosso sim e nós retomarmos o compromisso. Um compromisso de um processo de humanização. Isso precisa ficar bem claro em nossa mente. Estamos juntos, nós convivemos, nós vivenciamos o mesmo espaço, construindo um verdadeiro lar. E nesse lar nada mais do que um altar, verdadeiro altar para o encontro com Deus. Então, todo momento concreto de nossa vida, vamos tomando consciência que nada mais é do que momentos especialíssimos para que possamos transmitir, possamos refletir ao mundo o amor que Deus nutre por nós. Este amor que nos chama à existência, esse amor que nos dá condições da convivência, este amor que preenche todo o nosso ser, nos levando, nos impulsionando, nos entusiasmando a construir e consolidar o nosso lar, a nossa família. Por isso sempre dizemos, esta família humana que se une entre os membros que a compõem, nada mais é do que uma família de Deus, caminhando em direção à casa do Pai, num caminhar constante, iluminado pelo seu próprio Espírito. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Família de Deus no seu segundo bloco. Sempre assim temos feito. Neste momento, agradecer a você, meu querido irmão em Cristo Jesus, a você, minha querida irmã em Cristo Jesus, a esta família humana que se une compondo a grande família de Deus. A todos vocês que nos sintonizam, a vocês que nos acompanham, o nosso abraço fraterno, carinhoso. O nosso agradecimento do profundo de nosso coração, porque é a presença de vocês que nos entusiasma. É toda esta audiência que nos impulsiona a caminhada. É este diálogo, esta partilha que temos neste momento, nos sábados, para nós trocarmos essas nossas ideias, nossas experiências, numa caminhada constante, ouvindo sempre o nosso Deus. Obrigado a vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a Rádio do Associado, a AM1060, a vocês que nos acompanham pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br e a vocês que também nos assistem por meio das postagens de YouTube. Enfim, a todos os quais nós possamos trocar estas ideias, eu os agradeço, rogando a Deus que os abençoe profundamente. A todos nós que buscamos esta caminhada, a nós que tateamos cristianizado tão obscuro, tão nebuloso, tentando com a luz de Deus encontrar os passos concretos e sólidos que possamos dar. Nós estamos neste mundo caminhando, nós existimos nesta realidade corpórea no nosso ser como homem e como mulher, para que possamos, na nossa própria vida, na nossa própria existência, celebrando a vida e expressando ao mundo o amor que Deus nutre por nós. A realidade do esposo e da esposa, esta convivência que vai se formando
na convivência desses dois seres, nos filhos que possam advir daí, enfim, neste grupo que nós entendemos como família, nós vamos perceber pelo sacramento do matrimônio, ou seja, por essa presença de Deus mesmo na natureza humana, nesta realidade conjugal, nós temos uma expressão do amor de Deus em cada momento concreto da convivência desses dois. Por isso o sacramento do matrimônio. E nós temos que entender que este matrimônio vem da palavra matriz, ou seja, útero, formação. E é na família que o ser humano vai sendo formado. E verdadeiramente, ele nasce aí, ele surge aí. E aí que começa então, nós percebemos o amor de Deus por nós, neste ato nupcial, neste ato conjugal, nesta entrega plena, completa e radical de um ser para com o outro, nesse dom de si mesmo. Momento em que palavras não bastam mais, palavras não conseguem expressar o amor que nutre estes dois. E neste encontro de espírito, neste encontro de alma, neste encontro de corpo, um ser humano é gerado. Um ser humano começa a existir e nós começamos a perceber o grande milagre que aí já está presente. Milhões de células germinativas masculinas são depositadas no útero desta mulher. E um óvulo maduro recebe este espermatozoide. De 600 milhões que estão presentes numa ejaculação, um é o eleito. Um é o vocacionado. Não é o mais forte, não é o mais sábio, não é o mais importante, é o escolhido. E assim Deus se porta. Somos escolhidos desde sempre, então. Diz assim a palavra, desde o seio materno eu fui escolhido. Eu entendo isso. Eu fui escolhido dentre os 600 milhões de espermatozoides dessas dezenas de óvulos. Fui eu o escolhido. E eu começo a existir, nós começamos a existir. Este chamado de Deus à existência é um toque do seu amor. Viemos do amor para o amor. Somos nós instrumentos deste amor. Temos que entender isso. E à medida em que nós vamos, então, recebendo toda esta formação, esta criação, vamos crescendo, vamos evoluindo, vamos tomando consciência, vamos ao encontro da nossa própria identidade como ser humano que somos. Nós vamos nos assemelhando ao ser humano, vamos tomando a nossa própria identidade, nosso nome, a nossa personalidade, o nosso ser. E aí que é o lindo, porque este ser vai sendo lapidado nesta matriz familiar, que é este matrimônio. Então, matrimônio é o sentido de que este é o espaço no qual o ser humano é formado, é gerado, é educado. O ser humano vai tomando consistência de ser humano. Isto que é o lindo. Então nós percebemos e devíamos entender, devíamos perceber não só no crescimento, na evolução corpórea de uma criança, da sua infantilidade num ser humano adulto. É muito mais que isso. Há neste crescimento humano toda uma identificação com o próprio Criador. Somos a imagem do Senhor. A nossa humanidade reflete a própria imagem de Deus. Ele não toma um modelo para nos criar. O modelo é Ele mesmo. Ele nos faz de si mesmo. Somos a sua imagem. E o lindo é que por meio, através, mergulhados neste amor imenso, neste amor incondicional que Deus tem por nós, nós começamos a perceber este crescimento, esta humanização, essa consolidação da humanização. É isso que se dá.
Vamos nesse sábado rogar a Deus que este nosso matrimônio realmente seja um sacramento, realmente seja um ícone, seja um testemunho, seja uma presença real de Deus no seu povo. Esposo e esposa têm este dom, têm este talento, tem este chamado a exercer isto mesmo, como esposo, como esposa, como pai, como mãe. Temos que entender que neste seio, neste espaço matrimonial, neste altar que é o matrimônio, que é o sacramento, que é o sinal do amor de Deus, possa se concretizar a cada passo, a cada instante, a cada momento. E que um ser humano que ali é gerado, não só sendo gerado na sua dimensão humana, porque nós vemos no início um emaranhado de células, todo o processo evolutivo da gestação, assim é, um emaranhado de 2 células, 4, 6, 8, e uma divisão constante e permanente, onde os órgãos vão se definindo, onde toda a função deste organismo vai se definindo, e nós vemos há poucas semanas de gestação aquele ser humano já formado, com seus membros, com toda a sua estrutura humana, embora diminuta, embora sem condições de vivenciar isto, condições de consistência da sua existência, e precisa o útero materno para se consolidar como ser humano, para chegar a essa dimensão do humano, para chegar à sua identidade e que possa sobreviver sozinho, com sua autonomia. Assim somos nós e continuamos nesse processo de gestação. Este processo é constante, não porque saímos do útero materno, do útero desta mãe, desta mulher, entramos numa sociedade, entramos numa vida comum. Não vamos esquecer, nós continuamos em um útero. Agora o útero matrimonial, o útero familiar, o espaço onde vamos sendo cada vez mais nos mostrando a nossa própria identidade como ser humano. Pai e mãe passam agora a fornecer toda esta formação, esta informação, e nós vamos sendo reformados passo a passo. É um processo gestacional que não acaba nunca. É um processo gestacional que vai se consolidando passo a passo no próprio poder do Espírito. Então cabe em nosso lar, cabe neste sacramento do matrimônio, neste altar matrimonial, cabe este forjar o ser humano, formar o ser humano. Vamos tomar consciência então, nós pais e mães, o que estamos fazendo, como estamos fazendo tudo isso. Eu percebo com tristeza que hoje em dia nós falamos em matrimônio com uma forma tão jocosa. Nós conversamos hoje com 4, 5 casais e nós percebemos que eles se dizem casais, mas efetivamente não assumem esse compromisso matrimonial, nem civilmente, nem religiosamente. São dois que tentam viver juntos, nada mais, nada menos. Nós perdemos essa dimensão da importância compromissal na própria sociedade. Somos esposo e esposa e selamos isto civilmente e mostramos à sociedade esse nosso compromisso mútuo de uma convivência. Mas dizem nossos jovens, para que assinar um papel? E eles têm uma certa razão, porque nós criamos leis aos quais defendem a separação. O divórcio hoje é facílimo. Por meio de um computador se realiza isso. Une-se e se desune com a mesma simplicidade, com a mesma facilidade. Eu sempre digo e reforço, o relacionamento com Deus é um relacionamento de compromisso. Deus se compromete conosco. Eu sou o vosso Deus e vós o meu povo. Ele toma a iniciativa e diz, eu sou o Deus. Há um compromisso que parte dele mesmo. O compromisso matrimonial é um compromisso que deve partir destes dois.
os dois seres que compõem este compromisso, o homem e a mulher. O jeito masculino de expressar a humanidade, o jeito feminino de expressar a humanidade. Dizem sim a este chamado. E esta vocação, muitas e muitas vezes, é utilizada com subterfúgios. Nós nos atraímos, nós trocamos olhares, nós buscamos a proximidade um do outro, nós ansiamos pelo toque, pela carícia, pelo carinho, pelo estar junto. Isto é expressão do amor. O amor nos leva a estarmos juntos, o amor nos leva a esta proximidade, o amor nos leva a esta convivência. O grande problema é que nem sempre nós estamos mergulhados neste amor de Deus. Nós muitas e muitas vezes nos deixamos levar por uma paixão simplesmente humana, uma paixão a qual, com a mesma intensidade que inicia, ela se acaba, ela termina. O amor de Deus é algo que vai se consolidando passo a passo. O amor de Deus é um processo que vai nos selando passo a passo. Ou melhor, se nós assim queremos, o amor de Deus é algo que faz brotar de nosso interior aquilo que nós já temos. É o próprio amor, é a semelhança com o nosso Criador. Então, neste espaço matrimonial, deveria ser então estes momentos concretos e sólidos aos quais nós vamos consolidando esta convivência. E os seres que daí possam brotar, os seres que daí possam ser gerados, serão gerados nesse amor, nessa continuidade do amor. Seres que vão compreendendo os verdadeiros valores da vida, valores da humanidade, valores do ser humano, a responsabilidade, o carinho, a afeição, o cuidado, o zelo pelo ser humano. Mas, como eu disse, nós muitas e muitas vezes nos confundimos com os nossos jovens. Os nossos jovens hoje não buscam, não trilham os mesmos valores que nós tínhamos, valores reais. Não são valores mutáveis, são valores do próprio ser humano, que é o compromisso, que é a responsabilidade. O compromisso que temos um para com o outro é um compromisso que vai selando na fidelidade esta convivência. O namorado, o noivo, a noiva, enfim, todo aquele processo que era muito marcante tempos atrás, onde o futuro esposo e a futura esposa iam consolidando este compromisso, porque era um sim a cada momento, a cada dia, a cada passo. Nós, a cada momento que estávamos juntos, nos compromissávamos cada vez mais de uma convivência. Eu lembro-me, nós quando íamos almoçar na casa da namorada, da noiva, era um compromisso sério que assumíamos. Eu lembro-me, no primeiro almoço que eu fui na casa da minha namorada, minha mãe disse: filho, você assumiu um compromisso, está assumindo um compromisso. Se é isso que você quer, tudo bem, consolide. Se não é, cuidado. Não podemos ser volúveis frente a este amor. Ele é muito sério, é a própria presença divina, porque quando nós percebemos esta criação de Deus, quando nós tomamos a consciência que somos chamados à existência à imagem do Criador, nós percebemos que nós temos todas as condições, todos os dons, os talentos necessários para que sejamos a sua semelhança. E a semelhança vai se consolidar no relacionamento interpessoal, nesta convivência. E é neste relacionamento que vamos crescendo no amor. Porque o relacionamento se dá no diálogo, e o diálogo é a entrega da verdade e escuta da verdade. É uma entrega e uma escuta. São dois polos. O diálogo, eu entrego a minha verdade ao outro e escuto a verdade do outro. Isso vai nos consolidando no compromisso, consolidando na fidelidade, consolidando no respeito, no carinho, consolidando no conhecimento. E com isso nós vamos então arquitetando, armando o nosso lar, construindo o nosso lar, construindo um verdadeiro altar. Neste espaço matrimonial,
neste sacramento matrimonial, nesta demonstração, nesta expressão, nesta revelação deste mistério do amor de Deus, nós temos que começar a tomar consciência. O que é este sacramento? Não é algo imposto, não é assim um olhar, uma ótica de um ritualismo, como se passássemos por aquele rito, estamos já definido, estabelecido que éramos um ícone do amor de Deus. Não. Este sacramento, esta presença de Deus na nossa vida, esta expressão do amor de Deus por meio da nossa convivência, ele vai se estabelecendo passo a passo, à medida que nós vamos respondendo. Há um chamado de Deus e há uma resposta nossa. Há uma gratuidade neste chamado e deverá haver uma gratuidade nesta resposta. E a gratuidade está justamente neste amor incondicional. O amor que o esposo nutre pela esposa, o amor que a esposa nutre pelo esposo. Não são dois que se degladeiam em busca de objetivos diferentes. Não são dois que defendem os seus pontos de vista, não. São dois que vão se tornando um a cada passo que dão. Isto é o sentido matrimonial. A cada passo vai nos consolidando esta comunhão. Muitas vezes vemos esses casamentos que não vão em frente, porque a sensação que temos é que, principalmente do homem, vivemos uma sociedade machista ainda. E o homem muitas e muitas vezes busca, diz sim, reconhece esta convivência, vive um casamento, mas a sua vida é uma vida como se fosse solteiro. E quer continuar assim. Para que nós possamos adquirir alguma coisa, temos que abrir mão de outras. O matrimônio é um processo vivenciado, onde os dois seres vão entendendo esta comunhão e vão perdendo os laços do individualismo. Vão buscando na sua própria individualidade a comunhão entre os dois seres. O sacramento do matrimônio é isto. São dois seres diferentes na maneira de expressar a sua humanidade numa profunda comunhão. Há uma união entre eles. Esta união vai selando este compromisso, essa fidelidade de estarem juntos. Não é algo imposto, não é um contrato. Não, é algo que parte da sua vontade. É opção, é decisão. E essa opção e decisão vai se conformando, vai se consolidando passo a passo. Por isso eu digo do altar. A cada dia que se inicia, nós iniciamos ou reiniciamos uma nova caminhada. A cada dia que se inicia, esposo e esposa assumem o compromisso de consolidar esta comunhão. Isso só é realizado no Espírito de Deus, não existe outra forma. Porque isto é desígnio de Deus, isso é plano de Deus, é projeto de Deus. E eu anseio, preciso, necessito e rogo a assistência do seu próprio Espírito que vai nos moldando nessa caminhada. Por isso eu disse, a minha proposta para este sábado especialíssimo é nós dobrarmos o joelho neste altar que é o nosso próprio lar e nesse encontro com Deus ofertar a Ele tudo isso que parte de nós, essa nossa luta, esse nosso esforço, nosso trabalho para consolidar o nosso matrimônio. Mas ao mesmo tempo abrir nosso coração, nossa mente e nossa alma para receber as bênçãos do alto, a luz do céu, a luz que iluminará nossos passos a serem dados. Só assim nós teremos condições de formar os nossos jovens, de criar os nossos filhos, de fazer com que eles assumam estes valores reais cristãos e possam contribuir com o próprio matrimônio, com a própria família e assim com a própria sociedade e com o mundo. Somos chamados a isso. Vivenciamos este sacramento matrimonial. E não vamos esquecer, então,
que é neste espaço matrimonial, que passa a ser um verdadeiro útero, gerador de vida, formador de ser humano. E o lindo em tudo isso é que nós percebemos que essa dimensão nesta caminhada está envolto também, está vivenciando em função deste dom nupcial que Deus nos oferta, o dom nupcial que nos faz esposo e esposa, o dom nupcial que nos faz vivenciar as núpcias, e nessas núpcias as quais vivemos na nossa existência humana, nós antevemos as núpcias com o Cordeiro, as núpcias as quais nós vamos celebrar quando fomos chamados ao nosso Deus. Vivenciamos e podemos vivenciar já aqui, agora, claro que sim. Quando começamos a experimentar, começamos a celebrar esta presença esponsal entre nós dois, quando esposo e esposa sentem fluir do seu próprio coração este amor de Deus, o amor que os une, o amor que nos mantém nesta comunhão. E este sábado muito especial será dedicado por nós a isto. Pediremos, rogaremos ao nosso Deus que nos dê a consciência desta nupcialidade, nos dê a consciência de que vivemos num espaço matrimonial. Por isso expressamos ao mundo este sacramento, este sinal do amor de Deus. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com o último bloco do Família de Deus. Volta pra ela, tua família te ama e te espera para o Família é um sonho bom pra se sonhar. Família de Deus no seu derradeiro bloco. Neste dia especialíssimo pensado por Deus mesmo, antes que o mundo fosse mundo, já havia este momento no seu desígnio. Este momento ao qual nós, por meio do nosso sim, estaremos nos aproximando deste altar, deste encontro com Ele. Nós nos propusemos hoje, então, neste sábado especial, dedicarmos a isto, a esta tomada ou retomada de consciência de que somos nós chamados por Deus mesmo e nos dado condições por meio dos nossos talentos, das nossas qualidades, do dom que nos dá. Mas este dom e essas qualidades nos dá na nossa própria natureza humana, frágil e limitada. Isso que precisamos compreender. Esta presença de Deus está mesmo em nossa limitação humana. Quando nós tomamos consciência disso, então nós buscamos a cada instante ir consolidando a nossa humanidade. Nós vamos aprendendo a viver como ser humano a cada passo, a cada momento. Um ser humano que celebra a vida, um ser humano que se entusiasma com a sua própria realidade humana, porque é na sua condição humana que encontrará o divino. Na sua limitação humana encontrará a bondade de Deus. Nas falhas, nas infidelidades da nossa humanidade, nós experimentamos a misericórdia infinita de Deus. Isto que é o lindo. O sinal do amor de Deus na nossa convivência, minha e da minha esposa, passa a ser então este sinal do amor, por isto o sacramento. O matrimônio em si passa a ser um espaço gerador de vida. Isso não só literalmente com filhos que hão de vir, mas com todos aqueles que estão próximos desta realidade. A minha realidade nupcial com minha esposa é uma fonte de vida, e assim deve ser. Uma fonte de vida que renova as vidas existentes, que trazem vidas novas, que entusiasmam aqueles que tateiam buscando um caminho verdadeiro, porque este sacramento do matrimônio passa a ser uma luz no mundo. Isso que é o lindo.
não só uma luz que se inicia entre esposo e esposa, porque passamos a ser como que sacerdotes um do outro, claro, mas é algo que vai extrapolando, algo que vai fluindo e vai atingindo as realidades mais próximas matrimoniais. É um matrimônio que gera vida, é um matrimônio gerador de vida. E assim deveriam ser os nossos matrimônios. Então é fácil nós fazermos uma avaliação, um discernimento. Quantas vidas estão sendo geradas em função da nossa vida matrimonial? Quantas vidas vão surgindo ao longo da caminhada da nossa convivência matrimonial? Lindo isso. Que Deus nos abençoe no dia de hoje e nos dê essa dimensão de consciência, que possamos ver vidas que afloram, que brotam e que desabrocham ao nosso redor, a nossa caminhada. Isso é sinal de que nós estamos retribuindo ao nosso Deus pelo dom que nos deu, fazendo fluir de nosso coração este amor. Por isso vivemos este estado nupcial. Duas palavras que surgem, duas palavras que se complementam. Vivemos este sacramento do matrimônio como uma convivência ou como uma expressão de vida do amor de Deus, refletindo em nós mesmos, na nossa humanidade, a sua presença amorosa. Mas, mais ainda, na nossa realidade desta comunhão matrimonial, nós expressamos, nós experimentamos, nós vivenciamos não só essa expressão nupcial de um para com o outro, essas núpcias de uma celebração constante e permanente, dia a dia, mas nós refletimos ao mundo isto. E o convite que nós fazemos em nossa nupcialidade é que nós estamos nos preparando para a grande núpcias, na qual somos nós, a esposa do Cordeiro. Esta é uma caminhada de uma espiritualidade que só é possível quando há esta entrega entre nós dois. Nós nos entregamos nupcialmente um ao outro e esta ação nupcial expressa ao mundo esta presença amorosa. Reflete ao mundo esta esperança, esperança do verbo esperançar, esperança que se busca, esperança que se tenta encontrar, esperança que se constrói, esperança de sermos nós a esposa do Cordeiro. E mais ainda eu diria, quando falamos em conjugalidade, conjugalidade é viver o mesmo jugo. E quando nós vamos então caminhando nesta conjugalidade, nós vamos entendendo que esta expressão amorosa entre um homem e mulher, em que se consolida neste sacramento matrimonial e que define a nupcialidade, nada mais é do que a busca de construir a grande família de Deus. Porque conjugalidade é viver sob o mesmo jugo. Então, de uma certa forma, nós vivemos esta situação matrimonial não fechada, não finita, não limitada em nosso lar, mas vamos fazendo do mundo um grande lar. Vamos unindo famílias, vamos comungando realidades familiares e vamos tomando consciência da grande família de Deus, que somos nós, a eclésia, a igreja, esta assembleia convocada por Deus mesmo para prestar um serviço. E é nesta comunhão conjugal, nesta comunhão que se dá neste lar, que se consolida neste lar, e que flui dali numa projeção de amor, consolidando a nossa semelhança ao nosso Deus. Vamos construindo a grande família de Deus. Então, neste sábado, eu convoco a todos que aqui estão, a todos que sentaram à mesa da partilha neste momento, neste horário sublime, neste altar que construímos, e vamos rogar ao nosso Deus. Num primeiro momento agradecendo pela nossa família, pela nossa realidade familiar.
E eu quero aqui, Pai Santo, Pai amado, Pai querido, Pai de sabedoria, agradecer pela família que me gerou, pelo espaço familiar, pelaquela realidade conjugal, aquele sacramento do matrimônio que me gerou. Agradeço ao meu pai, minha mãe e irmãos tão especiais, chamados, ofertados o dom de ser meu pai e minha mãe. A você, meu pai, a você, minha mãe, muito obrigado. Obrigado por terem sido os pais que me deram origem. Obrigado por todo o carinho que me formou, por todo o carinho que me gerou, me instruiu, me animou à própria vida. Eu agradeço do fundo do meu coração, sempre abraçando mentalmente, porque não existe mais entre nós, meu pai e minha mãe, no amor de Deus, rogando e louvando e glorificando pela sua existência. Agradecer também, Pai Santo, Pai amado, pela nossa própria família, pela minha esposa, o esposo, os filhos, os netos, enfim, por todos aqueles que foram gerados no nosso amor, consolidados esse amor passo a passo. Queremos agradecer por tudo isso. Queremos agradecer pela realidade nupcial dos nossos amigos, nossos conhecidos, nossos parentes, enfim, por toda esta realidade conjugal que nos une e nos entusiasma a caminhada. Pelos amigos aos quais nós nos reunimos, pelas nossas comunidades, pelos nossos grupos, por todos aqueles, enfim, em que vivenciamos a nossa humanidade. Vamos rogar a Deus que possamos nós sermos testemunhas desse amor e que passo a passo, lentamente nessa caminhada, possamos interferir, possamos auxiliar, ajudar e zelar por esta realidade nupcial. É algo tão importante, é algo ao qual nos dá esta consciência de ser um espaço abençoado por Deus, um espaço como se fosse realmente um altar. E é isso que nós queremos rogar no dia de hoje, nesta tarde especialíssima. Rogar a Deus que nos consolide nesta consciência de que o nosso lar deverá ser transformado e vai sendo transformado passo a passo num verdadeiro altar. Um altar onde eu possa ter um encontro com Deus. Um altar onde não só esposo e esposa, mas filhos e filhos dos filhos possam receber dessas graças, dessas bênçãos. Possamos agradecer ao nosso Deus a cada dia. Possamos ensinar nossos filhos. Possamos conscientizar nossos filhos dessas bênçãos que são jorradas abundantemente na nossa realidade nupcial. Essas bênçãos que nos permite fluir do nosso coração como rios de água viva e atingindo todos os corações necessitados. É isso que nós rogamos nesta tarde, Pai Santo. É isso que nós pedimos, imploramos e agradecemos neste momento tão sublime. Obrigado por todos nós, obrigado pela nossa realidade. Nós queremos estar sempre atentos, o nosso coração escancarado, nossa alma aberta, todas as janelas possíveis para que esta luz do céu penetre. A todos vocês, que Deus os abençoe. Recebam desta bênção renovadora a cada instante, a cada momento. Que Deus transforme os seus corações. Que Deus nos dê este alento de uma nova vida. Louvado seja o nosso Deus por isso. Temos a sua imagem, vamos oferecer ao mundo a sua semelhança. A todos eu agradeço, do fundo do meu coração, pela presença, por estarmos juntos caminhando. E eu os convido sábado que vem novamente. Vamos estar juntos, renovando tudo isso. Vamos estar juntos nesse novo encontro com o nosso Deus. Não podemos parar de falar isso. Não podemos deixar de construir isso, porque isto é evangelizar. E evangelizar é preciso. Graças a Deus a gente é feliz. Do
trabalho a gente tira o pão que a gente vai servir. Graças a Deus a gente é feliz. Do trabalho a gente tira o pão que a gente vai servir. Nossa casa é tão grande, mas é grande o coração. Nossos pais nos ensinaram a servir o nosso irmão. Muitos quartos, muitas salas, tem também a criação. Cada um tem seu lugar nesta mesa em comunhão. Graças a Deus a gente é feliz. Do trabalho a gente tira o pão que a gente vai servir. Graças a Deus a gente é feliz. Do trabalho a gente tira o pão que a gente vai servir. Deus conserve a nossa casa sempre em paz e união. Que não haja muitas brigas, que não falte o seu perdão. Nossos filhos, nossos netos venham sempre aqui rezar, para que as suas casas tenham a mesma paz desse lugar. Graças a Deus a gente é feliz. Do trabalho a gente tira o pão que a gente vai servir. Graças a Deus a gente é feliz. Do trabalho a gente tira o pão que a gente vai servir.